Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias centrais de um livro chamado Monero, A Moeda da Liberdade, escrito por Nicholas Van Sagen. O objetivo aqui é entender o argumento do autor sobre o que ele descreve como a ferramenta definitiva para a soberania financeira de cada um. Olha, o livro já abre com essa frase de impacto, uma metáfora bem poderosa que já dá o tom da conversa toda. A tese aqui é a seguinte: o dinheiro, do jeito que a gente conhece, não seria uma ferramenta de liberdade, mas sim de controle. E o Monero, segundo a obra, é o que viria para cortar essa corrente. Certo. Então vamos começar a fundo pela primeira parte do argumento do livro. A ideia aqui é definir qual é exatamente o problema que o Monero se propõe a resolver. E tudo começa com essa figura que o autor chama de Leviatã. Então, o autor apresenta esse conceito de máfia estatal. A tese dele é que esses três pilares, governo, judiciário e banco central, não funcionam de forma separada. Pelo contrário, eles trabalhariam juntos para manter o monopólio sobre o dinheiro e, por consequência, sobre o nosso meio de sobrevivência. E para fundamentar essa ideia, o autor olha diretamente para a história do Brasil. Ele usa nosso passado monetário como um grande estudo de caso. É sobre essa sequência de moedas que falharam e, claro, o episódio do confisco da poupança em 1990. Tudo isso é apresentado como a prova máxima de que o dinheiro, quando está sob o controle do Estado, é, por natureza, inseguro. Isso nos leva a um ponto central da crítica do livro: a inflação. Aqui, ela não é tratada como um simples fenômeno da economia, não. Ela é vista como um mecanismo pensado para expropriar, ou seja, uma forma de tirar poder de compra das pessoas e passar para o Estado, de maneira silenciosa, sem precisar de aprovação de ninguém. Bom, e isso levanta uma questão fundamental. Se o grande problema é o dinheiro estatal, por que o Bitcoin, na visão do autor, não foi a solução completa para isso? Essa pergunta é o que move a segunda parte da análise. Quer dizer, o Bitcoin foi uma revolução, sem dúvida. Mas o livro argumenta que ele já nasceu com uma falha crucial que o impediria de ser aquela ferramenta de libertação total que muitos imaginaram. Agora, olha que interessante essa comparação. É aqui que a gente vê a grande diferença de filosofia. De um lado, o Bitcoin, com essa proposta de transparência radical, é um livro caixa aberto, público, onde cada passo pode ser seguido. Do outro lado, o Monero, com a proposta oposta, privacidade total. O autor basicamente coloca o Bitcoin como algo que acabou sendo, de certa forma, absorvido pelo sistema, enquanto o Monero é posicionado como uma ferramenta de resistência a esse sistema. Então, o que exatamente faz o Monero ser tão diferente? A resposta, segundo o livro, está toda na sua tecnologia, que foi construída do zero pensando em uma única coisa: privacidade. A privacidade do Monero se apoia em três pilares tecnológicos: as assinaturas em anel, que basicamente escondem quem está enviando o dinheiro no meio de uma multidão de outras assinaturas; os endereços furtivos, que garantem que ninguém consiga ligar várias transações a uma mesma pessoa; e, por fim, as transações confidenciais, que simplesmente escondem o valor que foi transferido. Fica impossível fazer uma análise externa. Mas, de acordo com a obra, a tecnologia é só o meio. O fim é uma filosofia bem mais antiga. O Monero é apresentado como um herdeiro digital de pensadores como Hayek, que defendia separar o dinheiro do Estado. E também do movimento cypherpunk, que tinha aquele lema: privacidade para os fracos, transparência para os poderosos. E é exatamente essa filosofia que, segundo o autor, leva a um conflito inevitável: a reação do Estado quando se depara com uma ferramenta que ele simplesmente não consegue monitorar nem controlar. O mais fascinante aqui é como o debate público é enquadrado. De um lado, as acusações que a gente sempre ouve: privacidade é coisa de criminoso. E do outro lado, o contra-argumento: não, a privacidade é a defesa fundamental do cidadão comum contra um poder que pode se tornar excessivo, e que a ameaça real, na verdade, é a vigilância em massa. E esse número aqui, bom, ele resume tudo: zero. De acordo com o livro, essa total falta de rastros é o que torna o Monero uma ameaça quase existencial para qualquer sistema de poder que dependa de vigilância financeira para funcionar. Para fechar, vamos entender a conclusão do autor sobre o verdadeiro propósito dessa moeda. E, segundo ele, não tem nada a ver com especulação para ficar rico. É algo bem mais profundo. Essa citação é a chave de tudo para entender a tese do livro. A função do Monero nessa visão não é ser um ativo que sobe de preço para gerar lucro em reais ou dólares. A função dele é ser um veículo de saída, uma forma de abandonar por completo o sistema financeiro tradicional.
O argumento final do livro se resume a essa palavra: fuga. A posse de uma moeda que é privada e que não pode ser confiscada representa uma porta de saída, uma fuga para um lugar onde a soberania financeira individual seria, enfim, possível. Algo que, dentro do sistema estatal, o autor acredita que nunca vai acontecer. E essa frase final amarra a mensagem central da obra de um jeito brilhante, deixando a gente com uma reflexão bem provocadora sobre o poder da privacidade. Segundo o autor, num mundo que parece caminhar cada vez mais para a vigilância total, a capacidade de ser invisível talvez seja, no fim das contas, a forma mais radical de liberdade que existe.